A terceira peça, né, que a gente tem que derrubar é a peça da cultura. E a cultura organizacional, ela é construída por valores, por ritos, por regras também, né? O que pode, o que não pode. E aquilo que a gente vivencia no dia a dia. Como que a gente vivencia naquela empresa? Sim. E tem 4 tipos de cultura, sabe, Lucas? 4 tipos de culturas que norteiam. Tem organização que é mais voltada para a cultura de resultado. Tem organização que é mais voltada para uma cultura voltada para controle, processo. Sim. Tem organização que tem cultura da inovação. Sim. E outras que tem a cultura de acolhimento. Nossa, Então, perfeito. Ter a clareza sobre esses 4 tipos de cultura é importante para identificar qual que é o perfil da cultura da sua empresa. E não tem melhor ou pior cultura. Existe aquela cultura que é melhor para a sua empresa. Perfeito. Perfeito. Agora, é importante definir o estilo de uma cultura, porque senão fica... o colaborador vivencia um estilo de cultura mais voltada para resultado, daqui a pouco é uma cultura mais para inovação, não tem um DNA, não tem uma identidade. Sim, só que independente da cultura, tem que ter muito claro os valores, tem que ter muito claro como que a gente vivencia isso e tem que trazer o fator humano. Tem que trazer o fator humano. Perfeito. Nós sabemos que a cultura de resultado, que é aquela da competição, de buscar mais e mais metas, alcançar os desafios, ela é oposto da cultura de acolhimento. Então, ela tem um desafio muito grande de colocar humanização nela. Sim. Muito grande. Já de acolhimento, ela tem dificuldade de ter resultado. Mas ela tem a humanização como algo muito na essência dela. Sim. Mas em todas as culturas a gente consegue desenvolver e trabalhar esse tema tão importante da humanização. Sim. E é muito importante entender a humanização em todos os sistemas e pontos de contato. Né? É um e-mail humanizado, é uma relação humanizada, são regras humanizadas, são soluções pensadas nas pessoas em todos os contextos. Em todos os contextos. Sabe como é que você cria assim, uma cultura? Porque a empresa já tem, né? Toda empresa tem uma cultura. Como é que você fortalece ela? O primeiro passo que a gente fez aqui na Encanto, que funcionou muito, foi a gente convidar os colaboradores para participarem dessa cultura, para co-criarem a cultura juntos, definirem os valores. Os valores que a gente define precisa estar compatível com os valores daqueles colaboradores. Porque uma coisa que vai acontecer é o seguinte, na hora que você consolida uma cultura, vai acontecer assim, algumas pessoas vão sair porque os valores de fato não têm identificação e algumas vão permanecer. Não tem como. Não tem como. Mas é importante que isso seja de uma forma participativa. Boa. E é aproximar quem realmente quer estar perto e, consequentemente, distanciar aqueles que não se identificam. É um preço. Né? Eu costumo dizer que esse tipo de posicionamento, cultura, posicionamento, existe um preço. A pessoa pode escolher se vai ou não pagar esse preço, mas tem que ser pago. Né? É muito importante entender que esse posicionamento vai literalmente afastar as pessoas que não vão contribuir com essa parte da sua empresa ou da sua marca e está tudo bem. Sim, com certeza. É o fit cultural, né? Ou seja, vai definir se essa pessoa encaixa ou não com a sua organização. Por isso que tem que ter clareza sobre os valores. Perfeito, perfeito. Perfeito, Robson. É massa falar sobre isso, porque eu acho que está todo mundo entendendo, está todo mundo vendo em diversos lugares, né? Humanize. Pouca gente fazendo isso na prática. Né? A humanização é uma prática. Ela deve acontecer de uma forma frequente. Ela deve acontecer através de observações, nos detalhes. Né? É muito importante entender esse tipo de situação na prática. Tá, que bom que hoje na live você entendeu diversas coisas comigo, com o Robson, em relação à empatia e humanização. O que você vai fazer amanhã para colocar essa humanização em prática? Né? É muito importante entender esse tipo de situação. Show. E olha que legal, a Kelly pontuou aqui, ó, tem empresa engessada que não acha
não ter aderência para mudanças. Mas acredito que, independente de segmentações, todas estão aptas a melhorar e se desenvolver. É muito legal falar sobre isso, acho não ter, né? Eu tenho uma coisa muito interessante sobre isso, Kelly, que me perguntaram uma vez no treinamento meu se uma empresa tradicional não pode inovar. Olha a pergunta. Uma empresa tradicional não pode inovar? Uma marca tradicional, seja essa marca pessoal ou não, pode inovar? Pode. Todo mundo pode inovar. Pode inovar no atendimento, a gente fica muito preso em achar que inovação é tecnologia. Né? Não, a inovação está no atendimento, está em como você gera o conflito dos seus colaboradores, como você atende a necessidade dos seus colaboradores, está na inovação do processo seletivo, que o Robson falou de uma maneira muito legal. A inovação pode acontecer em diversas vertentes. Para você que tem uma empresa que é muito engessada ou tem uma marca muito engessada e tradicional, começa pelo mais simples, mas faça isso. Tem que mudar, tem que transitar. As marcas estão evoluindo, o comportamento do consumidor está evoluindo. Se você não faz isso, você fica para trás. Você fica para trás e ponto. Total. Olha que interessante. A Kelly, ela é uma ex-colaboradora, mas ela é uma encantadora. Encantadora é o jeito que a gente se chama aqui na Encanta, é o nome nosso, né? Então, ela é uma eterna encantadora, mas é uma ex-colaboradora que acompanha a gente, né? Então, olha que interessante isso, porque eu estou aqui, né, fazendo essa live ao vivo, e tem... Fazer uma live ao vivo estou aqui fazendo a live, né? Então acho que é muito importante, né, quando a gente tem integridade naquilo que a gente está falando, porque a gente está tranquilo com relação àquilo que, de fato, você está ensinando, né? E aí eu pergunto o seguinte, qual é a empresa hoje que consegue criar um clima tão amistoso, tão amigável, a ponto de um ex-colaborador vivenciar, estar participando, estar vindo da sua organização? Boa, perfeito, cara. Eu costumava perguntar para os meus, quando eu tinha equipe, trabalhava em RH, eu perguntava para os meus auxiliares o que eles levariam. Né? O que você levaria daqui para outra empresa? O que você poderia ensinar para outras pessoas que foi aprendido aqui? Né? E isso é deixar uma lembrança, deixar um legado. Né? É muito importante. E eu lembro que as pessoas falavam que os meus auxiliares eram minhas crias. Né? Olha os filhos do Lucas. Era muito interessante ouvir esse tipo de situação, porque mostrava o reflexo das minhas atitudes de desenvolvimento com esses caras, e hoje eles estão em outros lugares, realizando outros trabalhos, e lembrando daquilo que eu ensinei para eles há 4 anos atrás. Isso é muito positivo. Show. Massa. Boa. Bem, você falou a palavra legado aí, né? Legado. O legado é a última peça. Antes do legado, para você construir uma cultura fortalecida, você tem que ser um líder humanizado. Boa. Você precisa ter líderes humanizados dentro da sua organização. E o que é o líder humanizado? É o cara que desenvolve a habilidade de empatia, desenvolve a sua inteligência emocional, é o cara que escuta o colaborador, senta humildemente com eles, cocria as coisas. Qual foi a última vez que você sentou para conversar com o seu colaborador? Qual foi a última vez que você foi almoçar com ele? Boa. Boa. Eu falava muito para os caras assim, faz churrasco da firma. Né? A gente falava firma brincando. Faz churrasco da firma, porque no churrasco da firma o cara vai ser ele mesmo. Talvez aqui dentro ele vai se adequar a alguns padrões e normas por não se sentir à vontade suficiente. Então faz o churrasco da firma. Vê o que ele sente ali nesse churrasco, leva ele para fazer um happy hour, conversa com seus colaboradores. Ali você tem a oportunidade de conhecer ele de uma maneira que você nunca viu e conhecer, consequentemente, alguns talentos e habilidades que você pode usar ao seu favor e a favor da empresa. Né? É muito interessante esse tipo de contexto. O líder humanizado também, Lucas, ele faz muita pergunta, sabe? Porque às vezes a gente fica querendo uma solução para tudo e a solução é a equipe. A equipe tem a solução. E o líder ele precisa estimular isso. E saber fazer boas perguntas é a maneira para poder buscar soluções que a empresa tanto necessita. E aí você faz com que o colaborador participe e ele crie. Esses dias mesmo, teve um colaborador aqui da Encanto que fez contato comigo, eu estava no evento, né? E aí ele virou e falou assim, Robson, olha, tem um cliente aqui, ele é do setor de cobrança, né? Tem um cliente aqui que a gente precisa cobrar ele, mas eu estou em dúvida se a gente cobra, se a gente elimina a fatura dele. O que eu faço? Eu falei assim, bem, segue o seu coração,
você é um encantador, você vai tomar a melhor decisão. Uhum. E ele decidiu não cobrar o cliente. Boa. E foi a melhor decisão que ele poderia tomar. Eu também tomaria a Sim. mesma decisão que ele. É criar processo de autonomia, né? A gente quer que o colaborador tenha mais autonomia, mas está tomando decisão por ele. É incoerente esse tipo de coisa, né? Eu falo muito para as pessoas que fazem mentoria comigo. Eu pergunto muito, muito, muito. A cabeça do cara fica fervendo. E aí eu falo para ele assim, o processo mais fácil dessa mentoria, desse desenvolvimento, é te dar respostas. Esse é o caminho mais fácil. E a gente pode até optar por fazer, mas ele não te aproxima dos seus objetivos, ele não te gera a autonomia que você precisa. Vamos pensar que o Lucão não está aqui em 2 meses. Você ainda assim precisa saber qual decisão tomar. Com certeza. Com certeza. Uhum. E quando você... Quando é que você toma uma decisão para se tornar um líder humanizado? Cara, é muito louco essa pergunta, porque eu vejo que muita gente decide humanizar quando percebe que não está tomando resultados, né? Quando está perdendo resultados. Então, a humanização ela vem quando parte no bolso. Enquanto não está refletindo no bolso, tem muita gente que não faz questão disso. No meu caso, eu sempre senti falta de líderes humanizados, sabe? Eu sempre senti falta disso. Com essa falta, eu decidi ser esse tipo de líder. Então, eu me negava a ser um tipo de líder que não conseguia estar próximo das pessoas, né? Que não humanizava, que não pensava nas pessoas e em estabelecer processos. Comigo foi uma trajetória um pouco diferente, e se eu tivesse ido pelo bolso, eu também contaria para vocês sem o menor problema. Mas no meu caso foi porque eu senti muita falta de um líder humanizado. Então, eu decidi humanizar na minha liderança. Show. E é uma decisão que normalmente, como você trouxe, concordo plenamente, viu, Lucas? As pessoas tomam muito com base na dor, com base em algum resultado que não está alcançando, ou alguma reputação que foi manchada. E aí eles procuram realmente tomar uma decisão de melhorar. Acontece, eu acho que é importante que reflita, né? Mas a decisão mais sábia que tem para você se tornar um líder humanizado é você pensar em qual legado você quer deixar. Uhum. Boa, boa. E muita gente não se concentra nisso, né? É uma pergunta que eu faço para os meus clientes que estão em mentoria, em marca pessoal, que é pelo que você quer ser lembrado, né? Qual é a marca que você quer deixar no mundo, qual é o legado que você quer. E aí eles barram na hora, tipo... Né? Então é uma coisa que não é uma coisa que não é clara para muita gente. E tudo bem se não é claro hoje, gente. Vamos ser honestos? Com Tá tudo certeza, bem. não é fácil. Vamos decidir isso. Né? Então, vamos mudar essa situação de não ter clareza. Vamos trazer clareza. Ninguém tem clareza se não experimenta o mundo, se não entende o que é importante, se não conhece os próprios valores, se não se autoconhece. Né? Cara, o meu processo, eu faço terapia, por exemplo. Eu acho terapia fenomenal porque eu me entendo muito na terapia e eu tenho um reflexo direto das coisas que eu aprendo ali na terapia nos meus negócios, na minha relação com o meu cliente. É a maneira que eu descobri de me autoconhecer. Lucão, não tenho dinheiro de pagar terapia, cara. Não tenho dinheiro para isso. Cara, lê um livro. Entendeu? Vai viajar, vai ter experiências, vai conversar com pessoas, vai descobrir o que você gosta de fazer e o que é importante para você no mundo, principalmente qual é o seu lugar no mundo. Com certeza, esse é o caminho. Esse é o caminho para estar descobrindo o legado, descobrindo aquilo que ele quer deixar, qual é a marca dele. E o Tony Robbins tem um exercício dele que eu acho incrível, incrível, que faz com que a gente procure entender melhor isso, sabe? E ele faz uma pergunta assim que é poderosa, que é assim: no dia do seu velório, o que as pessoas estarão dizendo sobre você? Boa. Essa pergunta é muito forte. É muito forte. Eu acho que eu já usei isso em alguns cursos de personal branding, essa pergunta em alguns cursos de personal branding, e é uma pergunta muito pesada, porque às vezes é onde a pessoa tem a percepção de que os comentários não serão tão positivos, né? Não serão aqueles que... Às vezes, vamos falar que eles não são nem negativos, mas não são os comentários que elas gostariam de ouvir, né? Sim. Então, é super importante a gente pensar sobre essa trajetória. É tudo muito simples, é um sopro. Ninguém é tão importante no mundo que não possa estar aqui amanhã, né? Perfeito.
Então, eu acho que refletir sobre isso é fundamental. E aí eu vou provocar aqui um pouco os empreendedores, ou os líderes, os gestores, porque quando a gente faz uma pergunta dessa, é uma pergunta que tem muito a ver com nós, né? Sim. E com o legado que a gente quer deixar. Mas qual é o legado da empresa? Se a empresa morrer hoje, por que ela deixará saudade? O que as pessoas estarão dizendo no dia da falência da sua empresa? Essa é uma pergunta poderosa, Lucas, para poder definir o legado da organização. Boa. Cara, e sobre isso, eu vou até expor uma situação pessoal. Na trajetória de empreendedor, eu vou ser bem honesto com você, que eu já pensei em fechar minha empresa diversas vezes. Né? Hoje eu estou mais firme em relação a isso, eu tenho uma clareza. Mas, gente, a gente sabe que empreender na situação que a gente está não é um negócio fácil, nem gostoso como pintavam para mim há uns 4 anos atrás. Vai empreender que é de boa, Não cai nesse conto aí não, viu, galera? Não cai nesse conto não. Não, você tá achando que você vai sair mais cedo, que vai viajar? Gente, você é o primeiro que entra e o último que sai e não tem férias por um bom tempo na sua vida até as coisas começarem a andar, viu? É super importante ser realista sobre essa situação. Mas eu já pensei em fechar a minha empresa algumas vezes e eu tomei como partido de fechar essa empresa conversar com alguns clientes. Cara, era muito massa porque eu vi clientes se emocionando, ficando triste de verdade com a ideia da minha empresa fechar. Sabe? Tipo, cara, não faz isso. Vamos para outro caminho, vamos pensar em outra coisa. O que a gente pode fazer para te ajudar? Cara, os meus clientes pensando em o que eles podem fazer para me ajudar a manter a minha empresa. Vocês têm noção qual é o nível de relacionamento que eles criam com a minha marca? Show, Lucas. Lucas, exatamente isso. Isso significa que a sua empresa tem um propósito. E aí, uma empresa que tem um propósito, o cliente, os colaboradores, a sociedade lutarão para fazer com que essa empresa não morra. Boa. Entende? Então, a contribuição vem de todas as partes, né? Demais. E aí, para a gente construir esse legado, é tomar essa decisão. Toma a decisão. Eu quero realmente deixar uma marca nesse mundo como empresa, como organização. E aí você olha o seu mercado. Essa dica aqui é poderosa. Os empreendedores estiverem aí, os gestores, líderes, anotem isso, que isso é muito forte. Isso mudou minha empresa. Olhe o seu mercado e vê o que não está legal no seu mercado. Sim. O que você não concorda no seu mercado que você tem uma outra visão que muda completamente. Sim. É assim que você constrói uma visão e você constrói o quê? Uma causa para lutar. Você define uma causa para lutar. No nosso caso, eu olhei para o meu mercado, Lucas, e vi assim, o que não está legal? 80% dos profissionais no mundo estão infelizes. E aqui no Brasil, o índice é maior, é 90%. Bem, eu olho para esse número e falo, eu vou lutar por essa causa. E a nossa causa é minimizar a infelicidade do trabalho. E aí a gente pega um protagonista, nesse momento, que para nós ele é o protagonista, que é o atendente, que é a terceira profissão com o maior nível de estresse no mundo, e vamos fazer esse cara ter orgulho da profissão dele. E é isso que não está legal no mercado de atendimento do Brasil. E é isso que a gente está lutando. E aí eu defino uma causa para lutar e construo um propósito. Qual o propósito da Encanto? Inspirar o orgulho de atender, reverberar a empatia, valorizar o humano, transformar as pessoas e impactar o mundo. Porra, muito bom, cara. É muito bom. E isso que você falou, Robson, entra numa coisa muito importante. As pessoas falam assim que elas querem criar um espaço único no mercado. Único no mercado, a gente tem que entender que aquilo que é único, sozinho, as pessoas têm um pouco de dificuldade de aceitação. Será? O que é? É ser diferente no mercado. Né? É isso que você falou para mim, ficou claro sobre a diferenciação. Eu entendo um problema que é gerado pelo meu mercado, a partir disso eu me comprometo em não gerar esse tipo de problema para os meus colaboradores, para os meus clientes. É muito importante entender esse tipo de situação. Quando a gente consegue se diferenciar, tem muita gente que me pergunta, né? Como que eu posso me diferenciar? Cara, entende qual é um problema que os profissionais da sua área oferecem e se propõe a solucionar esse problema. Ponto. Fechou. Isso é um caminho muito andado. Fechou, é isso aí. É isso aí. E aí ele constrói um propósito, ele constrói um porquê da empresa dele existir. Construir o porquê da empresa existir, ele tem essa diferenciação, ele consegue
comparado com o concorrente dele, o concorrente fica realmente bem pequenininho. Por quê? Porque essa empresa tem uma causa que está lutando. E olha que interessante, você falou agora há pouco sobre ato político, né? No meu ponto de vista, eu defendo muito que um voto, né, um ato político mais poderoso que tem é você comprar coisas, comprar produtos, serviços de empresas que colaboram, que impulsionam a sociedade e não que destroem, e não que coloquem as coisas para baixo. Porque a gente está dando sim para esse tipo de organização que prejudica o Brasil, por exemplo, e a gente está falando não para as organizações que estão lutando para fazer a coisa acontecer. E quando a gente luta para fazer acontecer, para fazer o certo, Lucas, a gente tem um custo maior por isso, e o nosso preço é maior. Sim. Não tem como. Só que o valor que a gente entrega para a sociedade é enorme, cara. Boa. Entrando nisso, eu tenho duas situações que podem comprovar uma situação para quem está assistindo a gente. Primeiro, foi o mês do orgulho LGBT há 2, 3 meses. E muitas empresas colocam a bandeirinha. Quantas dessas empresas estão contratando pessoas LGBT para trabalhar e tendo uma política interna de proteção a essas pessoas? Estão dando oportunidade de fato para essas pessoas. Segundo caso, para quem não entende a causa LGBT e não concorda com isso, vamos para a segunda causa, que é o Setembro Amarelo. Muita empresa colocando bandeirinha amarelo, no dia a dia, acaba com a saúde mental do colaborador, não respeita o espaço do cara. Então, é incoerente colocar uma bandeirinha amarelo e não ter uma política de saúde mental na sua corporação, velho. Você tem que entender isso como base. Se você prega uma coisa no escrito, você vai precisar arcar e bancar isso no seu dia a dia. Entendeu? Não adianta colocar bandeirinha de qualquer coisa se você não está comprometido, de fato, por aquela causa. Então, por exemplo, eu dou a minha cara para bater por causas LGBTs. Eu dou a minha cara para bater por causas como saúde mental, porque eu sou LGBT e eu também já tive problema com saúde mental. Eu entendo como é que é isso. Dificilmente uma pessoa que não passou entende. Pode ser que aconteça uma empresa? Com certeza. Eu conheço pessoas ótimas que entendem esse tipo de necessidade e se propõem. Mas tem que ser uma prática. Eu tenho que lutar na prática por esses direitos. Bandeirinha não faz diferença em lugar nenhum e não salva ninguém. Com certeza, né? E utilizar das modinhas, né? Ou como marketing disso, mostrando para fora que é. E aí é simples, né, cara? A integridade. E a integridade é a reputação. É a reputação. Então você percebe se realmente esse é um valor da empresa, se de fato não é só uma modinha que ela está adotando, porque todas as organizações hoje estão falando sobre isso, algumas delas, né? Vai na empresa. Vê se tem alguém lá. Boa. Eu vi esses dias uma empresa que estava sendo acusada de atitudes racistas, por exemplo, e ela se defendeu falando que ela não tem esse tipo de atitude, ela não tem esse tipo de postura, não condiz com nada disso, e aí a pergunta que uma das pessoas que estavam envolvidas fez foi: quantos líderes negros você tem na sua empresa? Né? Quantas pessoas de periferia você tem? Quantas pessoas você está dando oportunidade? Né? Ou esse comunicado é um comunicado para abafar as coisas? Né? Então, cara, uma coisa que você falou aí, uma palavra que você falou, e a gente citou diversas coisas, eu quero que todo mundo que esteja na live hoje saiba com isso gravado, é coerência. Não tem problema não defender uma causa, tá? Vou ser bem honesto. Mas não fala que defende para ganhar ibope. Entendeu? Se você não defende, não vai colocar bandeirinha. Porque isso não é sua verdade. Entendeu? Tem alguém que vai consumir o seu produto da mesma forma, se você apoiar e não apoiar. Seja verdadeiro. Atraia quem realmente tem intenção de se identificar com você e de ficar. Show. Massa. Com certeza. Com certeza. Boa. Cara, esse assunto, a cultura, integridade, experiência do cliente, colaborador, enfim, tudo isso é algo que eu sou extremamente apaixonado. Né? Mas eu vejo as organizações, muitas organizações também, Lucas, procurando melhorar isso, procurando exercitar melhor. Inclusive com muita dúvida, né? De como é que eu aplico, como é que eu consigo construir uma empresa que gere mais valor para a sociedade, ou para o colaborador, ou para o cliente. Tem muita dúvida. Como? Por onde começar? Por onde começar? Né? E o por onde começar é decida.
que a sua empresa vai deixar um legado. Entenda qual o propósito dela. Reúna com os seus colaboradores e comece a entender os valores. Como que eles vão vivenciar isso na organização. Pense neles. Pense em encantá-los. E pense em encantar os clientes. Perfeito. E lembrando o que a gente está propondo, sabe? Se ele trabalha essas 5 peças, é avassalador, porque vem o efeito cascata mesmo. Tudo começa a derrubar e a empresa começa a evoluir. E ele começa a sentir orgulho, que é uma coisa assim, que é um valor muito intangível. O que o empreendedor tem, assim, o cara deita todo dia na cama com muita dor de cabeça, muita preocupação. E o que mais deixa ele com preocupação é que todos os empreendedores sofrem, né, é com o medo da empresa falir, do fracasso. Sim. Só que o fracasso, quando você começa a analisar o fracasso mesmo da organização, o fracasso é o que as pessoas vão falar dessa empresa? O que elas estão falando? Então é a reputação. E é tudo que a gente trouxe aí nessa live. Eu espero que a galera tenha anotado muita coisa, senão anotem aí, tiram bastante insights, começam a aplicar, revisar a cultura, porque eu tenho certeza que é um grande passo para começar a construir aí o legado da empresa. E é legal que a gente cresceu junto nessa live, né? A gente conseguiu perceber várias coisas. Isso é porque a gente ainda tem mais 4 perguntas aqui do pessoal para trabalhar, né? E a gente já conseguiu crescer muito. Eu vou jogar aqui na tela para a gente as perguntas que fizeram para a gente conseguir responder para vocês. Tanto eu quanto o Robson vamos passar as opiniões, as nossas visões. Foi bom essa live que eu percebi que a gente está muito alinhado, né, cara? É muito legal ver que tem pessoas em lugares diferentes no mundo pensando da mesma forma e se propondo a fazer diferença. Total. Bom, eu vou jogar aqui e aí quem quiser também colocar na live a opinião em relação à pergunta, fica à vontade, beleza? Vamos começar com uma pergunta da Rose, que ela colocou assim, ó: como fazer para manter o cliente fiel? Eu acho que hoje a gente discutiu bastante sobre isso, sobre o que a gente pode fazer, né, para manter o cliente fiel. Primeiro de tudo, você tem que ser fiel com você. E você tem que se comprometer com ele, com aquilo que você prometeu. Não tem problema você não conseguir entregar uma coisa numa data XYZ. Tem problema você prometer que ia entregar isso e não realizar, né? Então é super importante você ser coerente com as suas promessas, coerente com os seus valores. Uma coisa que eu sugiro para isso, Rose, é que você faça uma lista de coisas que são importantes para você e uma lista de coisas que são importantes para o seu cliente. Tenta encontrar quais são as 2 coisas onde vocês se encontram e trabalhar evidenciando isso através de práticas. Beleza? Show. Detonou. Bem, eu costumo trazer também, olhar a experiência, porque para deixar o cliente fiel, tem muito a ver com a promessa que você fez com o produto que você vai entregar e o que você entregou. Então, a promessa versus aquilo que você entregou. Então, pensa como se fosse uma gangorra. Aquele brinquedo que a gente brincava bastante quando era criança, né? Então, de um lado, a expectativa do cliente com relação ao produto que você vai vender. Então, de um lado está o cliente, do outro lado está a empresa. Se você entrega exatamente aquilo que você prometeu, você vai ter um cliente satisfeito. E um cliente satisfeito está facinho para a concorrência tirar. Está facinho. Então, entregar aquilo que você prometeu é você dar de mão beijada para a concorrência. Se você não entregar aquilo que você prometeu, se você não entregar aquilo que você prometeu, você vai gerar decepção. A decepção é a emoção que vai gerar raiva, que vai fazer um marketing boca a boca negativo. Sim. E para deixar de reflexão para vocês, um cliente que não gosta, mas reclama para você, você tem a oportunidade de fazer uma boa gestão de conflitos. O cliente que não gosta e guarda para ele, essa informação vai chegar para alguém de uma maneira que pode ser altamente distorcida e pode impactar no resultado e na força da sua marca no mercado. Tá? Com certeza. Cada reclamação é uma crise. É uma crise. Sim. Ela começa pequenininha e ela pode ficar grandona se você não tratar dela. Sim, perfeito. E vamos para outra pergunta aqui. Do outro lado, você tem que surpreender, Lucas. Você
tem que surpreender. Com certeza. Entrega além da expectativa, você surpreende e aí você encanta. Aí sim você tem um cliente fiel. Boa. Importante também lembrar que a surpresa não é prometida. A surpresa vem literalmente de surpreender. Não promete que vai ter esse outro fator X, Y, Z, porque você não sabe se vai conseguir cumprir ou se vai mudar a proposta durante o caminho. Seja coerente com isso. Isso aí. Bora lá. Vamos colocar outra pergunta do Guilherme aqui. O Guilherme falou como ter o feedback de forma a não ficar chato. Como ter o feedback do cliente? Deve ser do cliente, né? Eu acho que o Guilherme está na live com a gente? Deixa eu conferir aqui. Eu acho que ele está na live com a gente. Gui, esse feedback que você perguntou é o feedback do cliente, né? Confirma pra gente, por favor. O Thiago falou aqui, enquanto o Guilherme vai confirmando, que ele acredita que Deixa eu ver aqui, Thiago. Um dos maiores desafios é sair da caixa e acabar com o medo de inovar. Sim, a inovação traz medo, né? Então tem muita gente que tem medo de inovar e perder os resultados. Um caso clássico disso é uma pessoa que ela conseguiu construir um império fazendo uma coisa por 20 anos, ela não via necessidade de inovar. E quando ela perguntou para mim o porquê ela deveria, eu disse para ela que se ela conseguiu esse império fazendo o que ela realizou até aquele momento, imagina se ela fizesse mais e coisas inovadoras. Então é sempre pensar o que eu posso ganhar fazendo coisas diferentes. Tá? O Gui respondeu aqui, né? Sim, é como ter o feedback do cliente de uma forma a não ficar chato. Começa aí, Robson. Show. Bem, primeira coisa é você, de fato, entrar em contato com ele e utilizar da sua intenção. Se você declarar para ele que a sua intenção é melhorar a sua própria experiência, ou seja, você quer aprender com aquilo que ele vai dizer, ele vai falar. Ele vai dar um feedback construtivo. Então, e aí depois você agradeça. Agradeça a ele que as informações, o feedback que ele trouxe foi fundamental e que você vai levar essa informação para discutir em reunião com a equipe para, de fato, melhorar. Porque senão o cara vai dar feedback e você não vai fazer nada, né? E aí, a grande sacada é o seguinte, dá uma devolutiva para ele, dá um retorno para ele do feedback. Daqui a alguns dias você liga para o seu cliente e fala assim, lembra daquele feedback que você me deu? Cara, foi muito importante para nós, porque a gente conseguiu identificar realmente um ponto de falha na experiência que a gente estava levando para o nosso cliente e agora a gente conseguiu corrigir. Muito obrigado por você ter oferecido esse feedback. Eu acho que a minha parte nisso é mostrar que o feedback não vai impactar na relação de vocês. Por exemplo, com os meus clientes e com o meu serviço, eu desenvolvo uma relação de muita proximidade com os meus clientes. Então, eu deixo claro para eles que, se você não me dá feedback, a gente não cresce, o seu processo fica do jeito que está. Então, por favor, troca comigo e me dá feedback. Eu preciso desse feedback, mesmo você tendo um bom contato, uma boa relação, sendo próximo, enfim. Eu preciso te ouvir, né? Então, é mostrar realmente que você está aberto. É parar de ficar dando... ficar dando desculpas o cara, sabe, depois do feedback, ele te apontou um erro e aí você tenta argumentar, justificar, agradecer pelo feedback e se propor a mudar esse tipo de situação. Beleza? Isso aí. Tem uma pergunta da Bia que é muito interessante, que é como um prestador de serviço pode avaliar a experiência do cliente? Isso realmente é uma coisa que as pessoas da área de serviço sofrem muito. Muito, muito. Cara, tem uma pesquisa que ela é muito simples e ela revela tudo. Porque as pesquisas, normalmente a gente recebe pessoas ligando para nós e aí a pessoa começa a fazer várias e várias perguntas. Isso cansa. E aí as pessoas não respondem. Pesquisa. Mas tem uma única pergunta. Se você fizer para o seu cliente, você vai conseguir avaliar toda a experiência. E a pergunta é o seguinte. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa para um amigo ou um familiar? Se o cliente responder 9 ou 10, ele é um promotor da empresa. Se ele responder 8 ou 7, ele é um cliente neutro. E se ele responde abaixo de 6, ele é um detrator. Depois que ele responder, você pergunta o que motivou dar essa nota, para você ter mais informação. E essa pesquisa chama NPS. A Luciana colocando NPS e coração ali.
Cara, que bom ver isso. Sabe uma coisa, Robson, que eu acho? As pessoas têm medo de ouvir essa resposta. E quando você tem medo, amigo, de ouvir essa resposta, é que você sabe que a resposta pode ser 4, 5, 7. Então, vamos focar em pensar em uma nova experiência para o seu cliente, para que a resposta comece ali no 8. 8, 9, 10, para que você saiba também o que precisa aprimorar. Lucão, eu tô no 2, cara, você só vai pro 8 se ouvir os seus clientes. Só. Beleza? E começar, é muito importante porque essa pesquisa ela vai agrupar os seus clientes. Você vai entender quantos são promotores, quantos são neutros e detratores. A partir daí, você já tem um trabalho para começar a executar na experiência do cliente. Só que você não pode pesquisar e não dar nenhuma resposta e não aprender com isso. O que adianta pesquisar ter indicador se você não tem ação? Boa. Então, a ação é ação com detrator, ação com neutro e ação com promotor. Boa. E é possível, enfim, que com essa pergunta você começar o planejamento de transformação da experiência. Boa, que foda, Robson. Obrigado por compartilhar isso, hein? Eu vou para a próxima pergunta aqui, e é uma pergunta que eu faço questão de começar, que é o que fazer para o seu cliente entender que você não está fazendo um favor para ele. Eu acho essa pergunta muito engraçada e tem uma coisa muito importante que eu entendi no meu trabalho. É tratar meu cliente de igual, né? Então, eu não trato meu cliente superior, porque ele está me pagando pela realização de um serviço. Eu não trato meu cliente como um cara inferior, por ter um nível de conhecimento abaixo do meu em relação àquele tema. Eu trato ele como igual. E aí, nessa relação de igual, eu me sinto muito à vontade para olhar para ele e falar assim, cara, seguinte, você precisa se comprometer com coisa XYZ se quiser que a coisa ABC aconteça. Né? Então a relação é uma relação de igual. Eu não mimo o meu cliente porque ele é meu cliente. Eu não mimo o meu cliente porque ele paga em dia. Mas eu trato ele de igual. E essa relação de tratar ele de igual é muito positiva. É positiva ao ponto de, por exemplo, eu já presenteei cliente meu. Né? Eu já indiquei ele para outras pessoas. A relação com os meus clientes comigo é uma relação super positiva e sem falsidade, assim, sem forçação por ser cliente. Sabe? É uma relação onde ele fala para mim de uma forma muito aberta que ele não tá afim de fazer sessão. É tipo, cara, eu não tô afim de fazer uma sessão de mentoria hoje porque eu não tô bem. Então, é esse tipo de proximidade, né? É fazer com que o seu cliente entenda o valor do seu trabalho, entenda a função do seu trabalho, o que você vai entregar para ele, desde que ele também entenda qual é a parcela dele nessa entrega. Show. É geração de valor, né, Lucas? Se você gera valor, a percepção de valor do seu cliente, do que ele está pagando, aquilo que ele investiu na sua empresa, quanto ele está pagando, o valor que você está gerando é superior? Sim. Não tem favor. Porra do caralho. Sim. Pra gente falar uma coisa aqui que eu acho que o Robson vai concordar comigo, Gui. Você perguntou se essa pesquisa pode ser por escrito. Cara, na minha opinião, até pode ser escrito, mas isso daqui de troca e conversa facilita aquele processo que a gente está trabalhando, que é a humanização. Né? Então, se for ter algo escrito, mas que você possa depois sentar, conversar, perguntar, questionar ou ligar, enfim, ajuda muito a humanizar esses processos. Você pode realizar essa pesquisa por e-mail, por WhatsApp, por escrito, enfim. Mas a melhor maneira de você sentir o cliente é ligando. Ou presencial. Né? E aí, quando você faz a pergunta, você tem que, na sequência, entender o que motivou dar a nota. Você pode até fazer por escrito, às vezes por e-mail, porque é muita gente, né? O campo amostral, enfim, não é escalável ligar para todo mundo. Mas você, depois de realizar a pesquisa, liga para os seus clientes para entender o que motivou daquela nota, cara. Bom. Pega um campo amostral, pelo menos, de alguns clientes para fazer isso. Boa. Ô, Robson, vamos partir para as 3 últimas perguntas? O que você acha? Bora. Vamos embora. A Sônia fez uma pergunta que é como manter a energia da empresa e das pessoas em alta. Bem, esse tema é um tema maravilhoso, né? Eu trago muito aqui na empresa, né, a valorização do trabalho com as 5 linguagens do amor. Para manter a energia da pessoa, é você trabalhar afirmações, ou seja, elogios. Você dá um elogio sincero, já muda o estado emocional de qualquer ser humano. Você ter um ato de servir,
Você preparar alguma coisa, por exemplo, aqui na Encanto a gente estimula as pessoas a prepararem algo para servir o próprio colaborador. Você pode fazer um bolo, você pode fazer uma torta, você pode fazer alguma coisa para poder servir ou simplesmente ajudar o seu companheiro de trabalho que está precisando de uma ajuda. Então, o ato de servir também você potencializa a energia, né? Você pode com certeza abraçar, né? Porque o abraço, o aconchego, o aperto de mão também energiza a pessoa. E você doar tempo, cara, doar tempo para escutar, para conversar, para poder trocar, né? Já muda o estado emocional, sim, sem sombra de dúvida. Então, são ações que você pode realizar na empresa. E, é claro, a quinta linguagem do amor é aquela que todo ser humano adora, que é ganhar presentinhos, né? Então, aquele presentinho, aquele chocolatinho com aquele bilhetinho lá especialmente para a pessoa, já muda o dia dela, sem sombra de dúvida, a energia já contagia. E uma coisa que pode funcionar também, Sônia, é acolher os seus colaboradores com o tá tudo bem, por exemplo. O que eu falava muito para os meus colaboradores é, tem dia que você não vai estar bem para render 100%. Rende 50%. Rende 40%. Mas eu quero que você me avise esses dias para eu entender a sua necessidade, inclusive como eu posso te ajudar. Eu acho que o líder que ele quer manter a energia de todo mundo lá no alto, ele precisa entender como funciona a energia de cada um. E aí ele vai ter a possibilidade de realizar ações para promover esse ambiente. Beleza? Perfeito. Vamos lá para a pergunta do Lucas. O Lucas perguntou como saber quando o cliente não está abusando da experiência. Eu tenho uma opinião, mas eu vou deixar o Robson começar com essa também. Bem, essa é desafiadora, né? Quando o cliente não está abusando da experiência, quando é que a gente vai... Quando você vai perceber, né? Quando o cliente não está abusando... Bem, aqui na Encanto, a melhor maneira de você perceber isso é você conectar com ele, você conversar com ele, você fazer perguntas para ele para identificar o que está levando ele a ter aquele tipo de comportamento. Então, quando você faz uma pergunta para ele, por que você está agindo dessa forma? O que leva você a pensar que a Encanto ou que a empresa faz esse tipo de ação? E ele vai começar a dizer, né? Com as respostas, você vai fazer uma compreensão e dar uma devolutiva para ele. Então, fazer as perguntas certas é uma maneira de descobrir isso e depois passar aí o seu ponto de vista com relação ao que você está percebendo, que não está legal. Boa. Kelly, eu entendo mesmo. É bem foda que as empresas não entendam o valor desse tipo de situação. Mas olha, a gente falou hoje sobre situação política, cultura brasileira. Eu acredito que é uma coisa que em breve a gente vai começar a entender, até porque, parem para pensar, que as crianças que nasceram em 2000 estão entrando no mercado de trabalho, né? E essas crianças não querem trabalhar nesse tipo de mercado que a gente de 25 ou o pessoal de 30, 35 topou trabalhar. Então, ou as organizações vão mudar o comportamento delas e o posicionamento para essas pessoas, ou não vai ter colaborador. As crianças de 2000 já entraram no mercado, né? Fizeram 18 ano passado, gente, socorro. Mas as crianças de 2005, 2010 vão entrar daqui a pouco. E eles não vão entrar como criança, né? É lógico, mas eles vão fazer uma diferença gigantesca e eles vão impor essa condição para trabalhar na empresa. De ou vocês respeitem o nosso espaço, o nosso desejo, dor e dias difíceis, ou não rola trabalho. Né? E aí a minha visão sobre essa pergunta que está aqui, como saber se o cliente não está abusando da experiência? Cara, contrato. Né? Tudo que está em contrato, tudo que foi um contrato verbal, um contrato escrito, pode ajudar vocês a entender quais são os limites dessa relação e dessa entrega. Né? Então o cliente está abusando de uma experiência que algo não foi muito bem estabelecido e a gente precisa trabalhar em cima disso. Tá? Alinhar expectativa. Boa. Vamos para a última pergunta agora. Quais os principais passos deve se atentar para construir uma jornada do cliente? A minha dica para isso, Bruno, é entender o seu cliente, é investir tempo. Investir tempo. Tem gente que quer conhecer o cliente sentando numa tarde de 2 horas e desenhando o perfil do seu cliente. Cara, dedica tempo para conhecer o seu cliente. Dedica tempo para entender o comportamento de consumo dele, as formas de consumo e o que interessa para ele. Esse é o primeiro passo. Faz esse e depois a gente conversa para ver quais são os outros passos que você precisa. E aí depois que você fizer isso, que eu concordo plenamente com o Lucas, você começa a mapear os principais pontos de interação da jornada.
que é o que eu chamo de hora da verdade. Então, por exemplo, o momento onde o cliente liga para você para reclamar é um ponto de interação importante. Vou dar um exemplo aqui de um restaurante. A hora que você chega no estacionamento do restaurante é um ponto. Quando você é atendido pela balconista, é um ponto, é uma hora da verdade, é um ponto de interação. Quando ela te leva até a mesa, é mais um ponto de interação. Quando o garçom chega para conversar com você e entregar o cardápio. Quando você recebe a conta, quando você paga e quando você vai embora. Ou seja, durante toda a experiência do restaurante, nesse exemplo, você tem vários pontos de interação. Então você tem que mapear cada ponto e identificar qual é a hora da verdade, qual que é o principal ponto que ali você não pode falhar. Caralho, velho. Nossa, isso é muito bom. É muito bom de trabalhar mesmo. Eu, como gestor de marca pessoal, estrategista em marca pessoal, esqueci de pontuar isso. Existem diversos pontos de contatos. Alguns são mais nítidos e evidentes, outros menos, mas tudo é um ponto de contato que precisa estar plenamente mapeado. Muito bom você falar isso, Robson, muito bom mesmo. Maravilha, muito bom. Bom, gente, quero primeiro agradecer a presença de cada um de vocês. Eu quero agradecer a presença do Robson, que topou entrar nessa comigo. Cara, que bom dividir conhecimento com vocês, sentir a nossa conexão através dos assuntos. É muito bom trabalhar com gente que está alinhada no mesmo propósito. Obrigado por dividir conhecimento. Eu cresci muito contigo nessa live. Eu espero que as pessoas que estejam aqui tenham crescido com a gente e que amanhã comece a prática de tudo isso que a gente trabalhou hoje. Com certeza. Eu também queria agradecer. Foi muito massa fazer essa live com você. Agregou demais, gerou valor para mim, Lucas, sem sombra de dúvida. Tenho certeza que também gerou valor para a audiência do Bora Encantar. Inclusive, aqueles que hoje fazem parte da sua audiência, quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, no Bora Encantar, lá a gente divulga e também distribui conteúdo gratuito todos os dias sobre experiência do cliente, experiência do colaborador, cultura organizacional e como você constrói uma empresa com legado. E uma empresa com legado deixará uma história. E história é o seu maior marketing, né? Porque a sua história ninguém toma de você. É única e você é especialista em contar a sua história. Muito obrigado. Cara, incrível. Eu vi ali a Natália falando pra gente fazer mais live. Com certeza a gente vai se encontrar em outros momentos, trazer outros assuntos. Eu super indico o conteúdo do Robson e também conheça o meu conteúdo. Eu tenho eu estou tentando cada vez mais gerar conteúdo para o meu público e vai um conteúdo além de vendas, assim, é um conteúdo humanizado. E Júlio, é muito legal, é uma pauta que eu sempre vou levantar, independente dos lugares que eu tiver, porque eu acho super importante as pessoas entenderem que a gente existe, a gente precisa ter visibilidade, e eu acho sim que as pessoas precisam dar atenção para a gente, né? Não é só fazer campanha, é literalmente investir no nosso cuidado, no nosso profissionalismo, nos nossos estudos. Tamo junto. Obrigado por enfatizar esse tipo de situação. Tá? Tenho certeza que a gente vai se encontrar outras vezes. Robson é um cara incrível que eu adorei conhecer. Espero conhecer ainda mais. Se Deus quiser, ainda esse ano eu vou para São Paulo conhecer esse lugar encantado de vocês para a gente tomar um café junto. Com certeza, Lucas. Eu gosto sempre de terminar recitando uma frase para poder inspirar, para poder fazer com que as pessoas possam refletir. Para mim, a frase ela tem esse poder da inspiração e da reflexão. Isso empodera a gente. E uma frase que eu preparei aqui especial para essa live é que um atendimento ou uma ligação pode fazer a diferença na vida de um outro humano. Perfeito, cara. Perfeito. Mais uma vez, obrigado por todo o conhecimento. Eu saí do dia de hoje, da noite de hoje, muito mais rico do que eu comecei, Robson. Obrigado, viu? E a gente se vê em breve, galera. Galera, a gente se vê em breve. E aqui também no Bora Encantar, a gente vai começar agora essa prática de estar gerando mais live também, para poder agregar conteúdo aí para nossa audiência. Bora comunicar, né? E bora encantar. Bora encantar também. Até mais, Robson. Até mais, pessoal. Boa noite para vocês, viu? Tchau, pessoal. Um abraço. Até mais.